dia, meu irmão, minha irmã. Aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais uma vez a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje que eu me refiro, dia 26 de abril de 2020, estamos tendo a nossa quinta EBD online. Estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, mais propriamente o capítulo de número 27, que trata acerca dos sacramentos. Serão tratadas hoje as sessões 3, 4 e 5. Portanto, vamos à sessão de número 3. A graça revelada nos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existente. Nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso dele, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Então vamos selecionar uma parte para podermos analisar o que está sendo dito pela Confissão de Fé de Westminster nesta sessão. Selecionando esse segmento, nós vamos poder ter um entendimento do que está acontecendo aqui nesse texto. Nós percebemos nesse texto que ele se ocupa em tratar dos sacramentos, afirmando que a graça que é revelada neles não é conferida por qualquer poder neles existente. O que isso significa? Significa que o batismo, como vê nessa foto em cima, um batismo infantil, e a ceia do Senhor, como vê nesta figura mais abaixo, não possuem poderes em si mesmo. Há uma clara rejeição à ideia de que tais elementos, por si só, possam trazer algum benefício para alguém. Eles, batismo e ceia, comunicam graça àqueles que já estão unidos espiritualmente com o Senhor da Igreja. Texto que nós temos, portanto, ele é um pouco autoevidente. A preocupação é legítima. Ou seja, os elementos, tanto os elementos que compõem a ceia, como pão e vinho, quanto o elemento utilizado no batismo à água, eles não são elementos que possuem neles mesmos algum tipo de graça. Ou, no dizer de alguns, algum tipo de poder. Então, quando alguém toma esses elementos, pensando que esses elementos são autônomos à palavra e podem trazer algum benefício, abre aspas, no caso do batismo, com uma água santa, fecha aspas, esse entendimento é entendimento que beira a magia. Isso não faz parte do pensamento bíblico. A água utilizada no batismo é tão água quanto qualquer água que nós podemos ter contato. Acontece que a água do batismo é um elemento utilizado para simbolizar a limpeza que o Espírito Santo efetua na vida da pessoa quando ela adentra no corpo de Cristo, santificando ela, tirando-a do mundo para o convívio com o Senhor. Este é o uso da água no batismo. Então, qualquer ideia de que a água do batismo possua algum tipo de elemento ou poderes, isto está beirando a magia. A mesma coisa está relacionada com os elementos que constituem a ceia do Senhor. Eles não são elementos que por si só carregam poderes, de forma alguma. Este pensamento é um pensamento voltado mais para as coisas da magia, de forma alguma. A Bíblia não autoriza-nos a pensar assim. Estes elementos, eles só possuem validade quando unidos à palavra da instituição que é feita na ceia ou na ministração do batismo. Vamos selecionar outra parte que vamos analisar também, que é essa parte maior. Se os elementos não possuem poderes por si só, muito menos possui poderes por si só aquele que utiliza dos elementos. Vamos cortar o texto para entender melhor. Está falando da questão da eficácia de um sacramento e
vamos tentar olhar com um tipo de esquema para entender do que o texto está se tratando. A eficácia de um sacramento não depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito Santo e da palavra da instituição. Os redatores da Confissão de Fé de Westminster demonstram então essa preocupação de que as pessoas que possam vir a experimentar dos sacramentos não atribua àquele quem os administra poderes. O pastor, mesmo o mais piedoso, não pode garantir a eficácia dos elementos. Ou seja, não adianta buscar personalismo. Caso você não esteja unido ao Senhor, não há nada que qualquer pastor possa fazer. Esse texto nos adverte de que não devemos pessoalizar a ceia do Senhor. Não é porque um pastor X ou pastor Y irá administrar a ceia do Senhor que os elementos serão mais apreciáveis ou que os elementos alcançarão mais favor de Deus. Este é um pensamento idolátrico, divorciado do que a Bíblia ensina. É a palavra que institui os sacramentos que é importante. E mais, o pastor ele não pode fazer nada para que esses elementos tenham a sua eficácia. A eficácia desses elementos ou dos sacramentos depende da sua união com o Senhor, a qual os elementos representam. A obra é a ação do Espírito Santo unida à palavra. Nós não podemos esquecer disso. Fundamentos bíblicos, estou retirando aqui um fundamento, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Texto em Romanos, capítulo 22, a verso 29. Portanto, devemos lembrar que esta é uma obra interna operada no coração da pessoa. Veja como o texto retrata essa interioridade do sacramento. Assim que é uma obra interna operada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Ou seja, é Deus trabalhando no coração da pessoa para que os sacramentos de fato comuniquem aquilo que para o qual foram instituídos. Graça. Se não houver uma interioridade no coração e nem o operar do Espírito, só os elementos, ou independente de quem ministra, essas duas figuras, os elementos e o ministro, não podem aí garantir a eficácia do sacramento. Isso é obra do Espírito Santo que ocorre no coração da pessoa. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Vamos para a seção de número 4. Há apenas 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho: o batismo e a ceia do Senhor, nenhum dos quais pode ser administrado, senão por um ministro da palavra legalmente ordenado. Vamos selecionar a parte que vamos analisar. Primeiro, essa parte que fala acerca dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Vamos cortar o texto para entender melhor. Essa primeira parte trata do número dos sacramentos e a segunda parte trata de quem está autorizado a ministrá-los. Bom, voltando a nosso texto, há apenas 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor no Evangelho: o batismo e a ceia do Senhor. Aí retomo as imagens que já utilizei: o batismo e a ceia do Senhor. Estes são os únicos sacramentos da Igreja cristã. Essa é uma redação adotada para contrapor o catolicismo romano. Devemos lembrar que o catolicismo romano afirma que são 7 os sacramentos: batismo, confissão, eucaristia, crisma, matrimônio, ordens sagradas, unção dos enfermos, conhecida também por extrema unção. Nós, diferentemente dos católicos, devido
a confissão de fé de Westminster, nosso entendimento, temos apenas como sacramentos, aquilo que está negritado nesse texto em tela, que está em negrito, o batismo e a ceia do Senhor, que está escrito como Eucaristia, que vem do grego de dar graças, mas que se refere à comunhão, à ceia do Senhor. Então, a nossa confissão de fé de Westminster, ela estabelece essa diferença. Há apenas 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho, o batismo e a ceia do Senhor. Nós não vemos esses outros itens em tela como sacramentos, apenas os que estão em negrito. Vimos a primeira parte, vamos ver a segunda parte. Nenhum dos quais pode ser administrado senão por um ministro da palavra, legalmente ordenado. A segunda parte, então, trata acerca de quem está autorizado a ministrar os sacramentos. Vamos cortar o texto para entender ele um pouco melhor. Então está aí o texto enfático, né? Nenhum dos quais pode ser administrado, nenhum dos sacramentos, senão por um ministro da palavra, legalmente ordenado. Então o destaque aí é o ministro da palavra, que deve batizar, e é o ministro da palavra que deve ministrar a ceia do Senhor. Talvez aí alguém possa ter alguma objeção. Por exemplo, isso não vai contra o chamado sacerdócio de todos os cristãos? Isso pode ser uma pergunta que é feita quando tratado desse assunto. Bom, precisamos primeiro definir o conceito sacerdócio de todos os cristãos. O conceito de sacerdócio de todos os cristãos, ou também algumas vezes chamado de sacerdócio universal, remete à ideia de que todos os cristãos possuem acesso a Deus. Ou seja, quando se trata de sacerdócio de todos os cristãos, a ideia associada é o acesso que se tem a Deus. Essa foi a contribuição de Lutero, demonstrar que o catolicismo não poderia designar alguém como um sacerdote. Todos, homens, mulheres e crianças, têm o mesmo acesso a Deus em Cristo. Não há hierarquia de colocações. Uma criança, uma mulher, um homem, todos estes têm o mesmo acesso a Deus através de Jesus Cristo. Nenhum de nós tem um acesso especial, mas todos temos o mesmo acesso em Jesus Cristo. Esta é a ideia de sacerdócio de todos os crentes. Nós não temos um outro mediador que não seja Jesus Cristo. Nós apenas temos a Jesus Cristo e todos nós temos o mesmo acesso a Ele. Assim, o conceito sacerdócio de todos os cristãos, ele está mais voltado ao estado em que Cristo nos colocou com Deus. É mais soteriológico, por assim dizer. Temos igual acesso a Deus em Cristo. Ou seja, o que este texto está tentando deixar claro é que a aplicação desse conceito em tela, sacerdócio de todos os cristãos, é algo mais voltado à soteriologia, ou seja, voltado à questão da doutrina da salvação. Está muito mais associado ao estado em que o cristão é colocado diante de Deus, como alguém que tem acesso a Deus por meio de Cristo. Então devemos ter claro esse tipo de ênfase que eu estou destacando nesse texto. O conceito de sacerdócio de todos os cristãos está mais voltado a um estado de ser, a uma condição que Cristo nos colocou. É mais soteriológico, está mais associado à doutrina da salvação. A distribuição de dons na igreja é outro tipo de assunto. São duas coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ilustrado aí desses dois círculos. A administração dos sacramentos está associada às funções do corpo de Cristo. Ou seja, todos têm o mesmo acesso a Deus.
mas nem todos na igreja têm as mesmas funções. Ou seja, uma coisa é o acesso que eu tenho a Deus. Isto é garantido. Todos nós temos o mesmo tipo de acesso a Deus. Como alguém certa vez diz, almas não têm sexo. Ou seja, não é por ser homem ou por ser mulher que nós teremos mais acesso a Deus. Mas é por meio de Jesus Cristo que podemos ter acesso a Deus. Agora, outra coisa são as funções no corpo de Cristo. A Confissão de Augsburgo, assinada por Lutero, tem um texto que fundamenta isso também. Da ordem eclesiástica ensinam que ninguém deve publicamente ensinar a igreja ou administrar sacramentos, a menos que seja legitimamente chamado. Mesmo Lutero entendia com toda tranquilidade que as funções do corpo de Cristo são diferentes do acesso que se tem a Deus, ou seja, são dois assuntos diferentes. Na Confissão de Augsburgo, ele deixa claro esse tipo de informação. Fundamentos bíblicos para isso, por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso 11, que diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então nós temos aqui um tipo de legenda. Apóstolos, profetas e evangelistas são dons que cessaram. Nós não temos mais apóstolos. Nós não temos mais profetas. E nós não temos mais evangelistas. Estes dons ministeriais, eles tiveram o seu papel de fundação, Efésios 2:20 deixa isso claro, na era apostólica. Nós temos um dom permanente que é de pastores e mestres, ou seja, o pastor também como mestre. Esse dom, ele permanece e continua na igreja desde da sua era neotestamentária, através dos apóstolos que instituíram. Portanto, são duas coisas diferentes. E também o texto de Hebreus, capítulo 5, verso 4, destaca isso bem: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu a Arão. Ou seja, é Deus quem chama a pessoa para essa função. Ela não toma isso para si. Portanto, nós devemos ter isso por claro, né? Nós estamos encerrando essa parte, de que quem é autorizado a ministrar os sacramentos é o ministro. E isto não tem nada a ver com o sacerdócio de todos os cristãos. Tem a ver com dons de Cristo, que são duas coisas diferentes. Continuando com o nosso conteúdo. Seção de número 5. Os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significadas e representadas, eram em substâncias os mesmos que os do Novo Testamento. Então, aqui há um texto que remete ao entendimento dos sacramentos no Antigo Testamento. Chama atenção para isso, porque a palavra sacramento, tão comum utilizada no meio cristão, muito mais voltado ao Novo Testamento, está agora sendo associado ao Antigo Testamento. Por quê? Porque a visão bíblica orientadora da Confissão de Fé de Westminster é de continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Ou seja, temos apenas um Deus, um só povo, uma só aliança, apenas um mediador. Então, os sacramentos no Antigo Testamento são os mesmos sacramentos no Novo Testamento. A substância é a mesma, mudam-se a forma. Ou seja, no Antigo Testamento nós tínhamos a circuncisão, onde apenas os meninos ao 8º dia recebiam o sinal da aliança. No Novo Testamento nós temos o batismo, onde tanto menino quanto menina, homem quanto mulher, recebem o sinal da aliança. Mudou-se o formato, não é mais um formato que tem só em um sexo a marca da aliança, mas agora são os dois. E também não é mais um sinal onde envolve sangue, agora o batismo envolve água.
Mudou-se a forma, mas a substância é a mesma, porque a substância se refere à entrada da aliança. A circuncisão era o meio como as pessoas, os indivíduos entravam em aliança com Deus. Hoje mudou-se o formato. É o batismo que a pessoa submete-se para entrar em aliança, mas a substância é a mesma. A substância é a entrada da aliança. A mesma forma, a Páscoa. Antes era a Páscoa, um cordeiro era morto para se festejar a intervenção de Deus através da redenção que promoveu a redenção. Hoje é a ceia do Senhor que é celebrada. Não temos mais um cordeiro para ser morto, porque o nosso cordeiro já fora morto, que é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mudou-se o formato. Nós não temos que matar um cordeiro, literalmente. Nós já temos um cordeiro que deu a sua própria vida, que era o Cordeiro de Deus. E nós temos a ceia do Senhor. Portanto, são dois elementos que estavam presentes no Antigo Testamento. A circuncisão, para demonstrar a entrada da aliança, fora substituída pelo formato do batismo, mas a necessidade de entrar em aliança permanece. A Páscoa, que era o sinal de que a pessoa permanecia na aliança, ela foi mudada o formato. Hoje é a ceia do Senhor, mas a substância é a mesma. As pessoas comemoram ainda uma ceia para demonstrar que tem comunhão com o Senhor. Há algumas diferenças entre o entendimento presbiteriano e de alguns evangélicos brasileiros no que toca a esse assunto. A visão de alguns grupos evangélicos é de descontinuidade. Alguns assumem que tem um livro, a Bíblia, mas tem dois povos, o povo de Israel e a igreja. São dois povos e aí criam-se dois tipos de teologia. Nós não vamos entrar nesse assunto, que é um assunto longo, mas não podemos deixar de registrar que existe uma diferença de entendimento. O presbiteriano ele vê como uma continuidade entre os dois testamentos e alguns evangélicos brasileiros, de alguns grupos, eles entendem que tem dois povos, por isso Jesus, na mentalidade de alguns, precisa vir duas vezes, porque não tem um povo só. Esse é um entendimento que alguns grupos brasileiros acompanham. Não é o caso da igreja presbiteriana. Fundamentos bíblicos. Está um texto em 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então veja que é uma referência a nossos pais, está falando dos israelitas que são muito anteriores. Todos eles foram batizados. Olha a maneira com que o apóstolo Paulo utiliza essa nomenclatura. O batismo ele é uma característica do Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo não vê dificuldade em utilizar essa nomenclatura para se referir aos israelitas. Entretanto, eles foram batizados como na nuvem, como no mar. Assim também, em outro momento, os nossos pais, todos eles, comeram e beberam de Cristo. Ou seja, participaram da ceia. Os israelitas, de certa forma, também participaram na ceia naquele período em que atravessavam o deserto, porque beberam da pedra espiritual que era Cristo. Portanto, aqui o apóstolo Paulo não vê dificuldade em tratar termos do Novo Testamento no olhar do Antigo Testamento. Então nós temos aqui um texto que aponta para um pensamento de continuidade. Considerações acerca do que nós tratamos hoje. Os sacramentos só fazem sentido por causa da palavra de Deus, meus irmãos. Por isso precisam estar unidos a ela. Ou seja, não são os elementos que por si só nos colocam unidos com Deus. Não, os elementos representam a união. Assim também como não é o ministro que vai dar condições para que você tenha uma união com Deus. Ele é uma parte importante da cerimônia, entretanto,
não é ele que garante a sua união com Cristo. Isso é o Espírito Santo que faz uma obra no seu coração. No outro segmento, apenas alguém ordenado por Cristo e devidamente reconhecido pela igreja pode ministrar os sacramentos. Isso não é dado a todos. Alguns Deus reconhece, chama, vocaciona e separa para esse tipo de ação no corpo de Cristo. Isso não é dado a todos. E isso não ofende em nada a ideia de sacerdócio de todos os cristãos, uma vez que o sacerdócio de todos os cristãos está muito mais associado à soteriologia, à doutrina da salvação, do que à eclesiologia, a doutrina acerca dos dons de Cristo. E terceiro, os sacramentos estavam presentes no Antigo Testamento, porém com formatos diferentes. Ou seja, nós temos apenas a história de um povo de Deus só, uma igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. As pessoas eram salvas em Jesus Cristo, tanto no Antigo como ainda são salvas em Cristo no Novo Testamento. Então nós temos apenas um povo. Meus irmãos e irmãs, nós encerramos aqui então, de uma maneira geral, o capítulo 27, acerca dos sacramentos, e nos próximos seguintes ainda nós iremos tratar dos sacramentos, mas agora em sessões diferentes. Que Deus possa nos abençoar e que possamos entender cada vez mais a palavra do Senhor, crescendo em conhecimento nele e não sejamos confundidos por ventos de doutrinas estranhas que divergem de um pensamento bíblico e orientado, como nós procuramos apresentar. Que Deus muito lhe abençoe. Amém e amém.